Nosso próximo convidado, ele é empresário, consultor, palestrante, instrutor, professor universitário. É especialista em modelagem dimensional pela Kimball University dos Estados Unidos, tem MBA executivo em gestão estratégica de tecnologia da informação na Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em tecnologia Java na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bacharel em tecnologia e mídias digitais pela PUC de São Paulo, com ênfase em educação à distância, e tem experiência profissional de 12 anos. Já trabalhou com projetos de VoIP, EAD, CRM e BI, focados na utilização de tecnologia open source para empresas nacionais e multinacionais. Convido então Caio Moreno de Souza, também conhecido como Professor Coruja. Bom dia, pessoal. Confesso que eu estou um pouco nervoso de estar aqui na frente de pessoas tão importantes, principalmente estar aqui na USP, que é uma universidade que eu tenho bastante respeito. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar, então, o mouse aqui. Não está funcionando. Bom, preparei aqui uma palestra sobre o Pentaho, que é uma solução de software livre, bastante utilizada para projetos de BI. O mouse foi desligado, alguém sabe se... tem como me ajudar alguém aqui? Tipo, será que tá... Saiu, hein? Será que é só conectar aqui atrás? Bom, deixa eu ver se consigo fazer no... Tá, só põe para mim, por favor. Pessoal, então, enquanto eu arrumo aqui a apresentação, queria só falar um pouquinho sobre como é que eu comecei nessa área, né? Eu sou bem novo, né? Então dá para ver pelo meu rosto. Mas eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Com 16 anos eu consegui uma oportunidade de programador web em uma startup, e na época da bolha, e eu programava em CodeFusion e trabalhava com SQL Server no site de grupos de discussão. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito importantes que me ajudaram muito. Mas na área de BI, a minha oportunidade foi quando eu tinha 18 anos, que eu voltei a ser estagiário, eu preferi, pela oportunidade, né? Eu tinha um cargo de programador, mas eu achei melhor voltar a ser estagiário, porque eu ia ser estagiário do vice-presidente da American Online. E o que eu ia fazer para ele, basicamente, era gerar relatório. Então, relatórios de churn, relatórios de conteúdo, uma série de relatórios. E naquela época não tinha iPad, não tinha celular, assim, tão moderno, né? E tudo era numa pasta. Não sei se alguém chegou a utilizar essa pasta, mas era uma pasta onde ele tinha todos os indicadores, aquilo precisava ser atualizado. Então, basicamente, eu fazia todo um trabalho de coletar os dados de todas as diretorias, né? Eu tinha acesso bastante fácil na empresa, e lá eu tinha essa possibilidade de coletar os dados e montar painéis, né? E ele tinha esses painéis numa pasta. E aí eu imprimia isso junto com a secretária dele, basicamente mensal, era mais mensal, mas naquela época ele já tinha a informação na palma da mão, né? Usava o Excel e o Access, né? Uma ferramenta bastante utilizada por muitas pessoas. Então, desde lá eu comecei a me interessar muito por informação. E meu pai, ele ainda tem alguns, ele trabalha no ramo de indústria, né? E eu percebi que muitas das decisões que ele tomava como empresário eram baseadas no feeling. E o feeling sempre dava certo. Então, algumas vezes davam certo, outras não. Algumas vezes o governo afetava as decisões dele. Então, de repente, por exemplo, uma política podia ajudar a empresa dele a vender mais ou menos. Então, era um ambiente bastante hostil, né?
E o meu avô também, eu percebi que ele tinha uma metalúrgica, ele tomava muita decisão baseada em sentimento. Eu sempre achei isso muito perigoso. Eu fico imaginando a gente viver sem saber muito sobre a nossa vida e, agora eu vou comprar um carro, por exemplo. Eu nem sei se eu posso comprar o carro, eu nem sei quanto custa, eu nem sei se esse carro é esse preço mesmo. Imagina você chegar na concessionária, agora eu vou comprar esse carro. Você não sabe se aquela concessionária está mais barata ou mais cara que a outra. Você não tem informação. Então você toma a decisão no escuro. E eu percebo que muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de decisão, né, baseado no sentimento. E às vezes elas acabam se dando um pouco mal. Então eu queria falar do Pentaho, né, aí eu usei a frase que o professor da GV ele disse, né, que é fazendo mais com menos. Achei bastante interessante. E eu acredito que o Pentaho ele se enquadra com isso, né, fazendo mais com menos. Então como é que eu utilizo um software livre, que não vou falar só do Pentaho, mas como é que eu utilizo software livre para fazer sistemas de apoio à tomada de decisão, tá? Então, em 2007, eu não era casado, eu não tinha filhos, morava com meus pais. Eu tinha toda a possibilidade de arriscar. Então, eu montei uma empresa chamada IT for Biz. É uma empresa que tem 5 anos. A gente também foi bem maluco, a gente apostou no Pentaho. E a gente fez muita coisa com o Pentaho. Então, a gente acabou se tornando um pouco de referência nesse nicho de mercado, né? Se a gente olhar o Gartner ali, o Pentaho ele não está entre as principais, ele está no nicho ali. Mas ele é um nicho bom. A gente tem empresas bastante importantes investindo, né? Eu sei que aqui na USP o pessoal usa o Pentaho, né? Queria até falar do trabalho que a Visual faz, principalmente com a comunidade Pentaho, né? De fomentar. Esse evento é um exemplo disso. E a gente tem trabalhado bastante com o Pentaho. Então, quem quiser depois conhecer um pouco mais sobre a gente tem um canal no YouTube, até voltando para essa coisa de software livre, de divulgar conhecimento mesmo, gratuito, né? Falaram de treinamento. Se vocês entrarem no nosso site no YouTube, vai ter muita informação gratuita de como usar o Pentaho. Então, assim, não precisa gastar para usar. Tá? Então, a gente mantém alguns blogs, alguns manuais e uma série de coisas. Tá? Então, falando um pouco do Pentaho, o Pentaho ele é uma plataforma completa. Por que ele é completa? Porque, diferente de outras ferramentas, ele vai desde a parte de integração de dados, que é o que o Pedro falou. Eu gostei muito da sua palestra porque deu uma visão muito ampla do que é BI e o trabalho desde o início até o fim. Então, o Pentaho, ele é um software livre e ele é completo. Ele te ajuda desde o começo que ele falou, da parte de integração, até a parte de visualização, inclusive a parte de data mining. Eu tenho contato com alguns professores, e normalmente quem utiliza o ECA, que é uma ferramenta da Pentaho, são os professores estatísticos, as pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, estão estudando data mining, e eles utilizam o ECA. Muitos não sabem que esse produto pertence a Pentaho. Tá? E até a parte de data mining o Pentaho tem. O Pentaho tem uma ferramenta de extração de dados chamada PDI, ou como é conhecido na comunidade, Kettle, que é muito, muito, muito poderoso. Tá? Então, existem empresas concorrentes do Pentaho que, por não terem ferramentas de ETL, elas precisam usar, por exemplo, o PDI. E aí as pessoas acabam conhecendo o Pentaho, peraí, se a parte de ETL é tão boa assim, por que eu não posso usar o resto, né? Porque essas empresas não têm ferramenta de ETL. Então, para quem quer começar com o Pentaho, eu recomendaria baixar o PDI, tá? Uma ferramenta que a curva de aprendizado dela é baixa, então você consegue aprender ela com, digamos, com uma certa facilidade, tá? Então é uma ferramenta que você não tem que instalar, você baixa, você descompacta, mas é uma ferramenta para o desenvolvedor. Ou seja, a pessoa que vai ter que integrar processos. Então, para vocês terem uma ideia, você consegue, por exemplo, pegar dados do Excel e gravar isso numa tabela com 2 componentes. Componentes visuais que você não tem que programar. Você tem que configurar o componente. Então, você constrói toda a sua parte de ETL, que é um processo bastante difícil e demora,
né, um esforço grande, principalmente se os dados não estiverem com boa qualidade, de forma visual. Tá? Ele é comparado com outras ferramentas de ETL de mercado. Então, assim, se você já trabalha com uma ferramenta de ETL que não é o Pentaho, você vai ter uma certa facilidade de trabalhar com o PDI. Agora, não vai dizer que você está fazendo ETL usando, por exemplo, o PLSQL. Eu sei que a performance é boa, mas você leva muito tempo para fazer isso. Baixa o PDI, começa a usar o PDI, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer as coisas muito rápidas. E é legal porque, se em algum momento não tiver nenhum componente que te atende, que já está se tornando algo meio difícil, você tem um componente Java, que você consegue jogar código Java no meio do teu processo. E aí a gente sabe que com Java dá para fazer tudo, né? Não tem o que a gente não faz. Tá? Então, características do Pentaho. Ele é código aberto. Pessoal, eu não sou xiita, aquele cara que, não, software livre resolve todos os problemas do mundo. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas com o Pentaho, ele é um software que ele é aberto e ele pelo menos vai te dar a possibilidade de inovar. A gente gosta muito de pesquisar lá na empresa. E antes de trabalhar com o Pentaho, né, depois que eu trabalhei lá como estagiário do vice-presidente, eu trabalhei com outras ferramentas de BI antes de trabalhar com o Pentaho. Então, de lá, depois eu comecei a trabalhar com software de CRM, trabalhei bastante software livre, e aí comecei a trabalhar com ferramentas de BI em clientes grandes. Então, ferramentas como, eu não vou citar o nome, mas as principais. Tá? Então, cada cliente usava uma, eu tive a possibilidade de trabalhar em clientes grandes e fazer um aprendizado aí com essas ferramentas. Mas aí eu conheci o Pentaho e eu acreditei mesmo. Eu falei, olha, o Pentaho ele vai me possibilitar atender desde o pequeno até o grande. Por quê? Porque o limitador vai ser o serviço. Ou seja, se o cliente vai me contratar ou não, vai depender de quanto eu vou cobrar e de quanto ele tem de orçamento. Mas ele não vai ter que pensar que ele vai ter que gastar uma fortuna de licença. Então, é claro, se eu cobro muito caro, de repente ele não vai ter dinheiro. Mas se eu cobro também muito barato, de repente eu não vou conseguir fazer um sistema de qualidade. Mas qual é o limitador do seu projeto? É o seu serviço. Então, se de repente eu tiver um projeto com 5 pessoas, 3 pessoas, uma pessoa que está fazendo estágio, um consultor sênior, tudo vai depender de serviço. Então, o serviço é o que vai dizer o valor do seu projeto. Ele é 100% livre, né, exceto a versão EE. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas o Pentaho tem 2 versões. Tá? Quem tiver interesse, depois pode me procurar, eu explico mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dá para usar tudo na Community. Dá para fazer tudo com a versão Community Edition. Tá? Não precisa pagar a versão EE. A versão EE é muito ligada ao suporte da Pentaho. Então, não é algo que vai ser ruim para você também usar. Mas a versão Community, ela é 100% aberta, não tem código fechado, você pode baixar todos os códigos. Já na EE, tem algumas diferenças que aí a Pentaho pode explicar melhor. A gente gosta muito de trabalhar com a Community Edition, porque permite a gente ter toda a flexibilidade de fazer o que a gente quiser. Então, para quem gosta de Java, gosta de trabalhar com... gosta de trabalhar com padrões abertos, né? Eu sei que a USP ela tem um esforço bastante grande nessa área de software livre, eu acompanho, e o Pentaho é uma solução interessante para quem gosta de software livre. Ele é um software comunitário, né? A Gisele ela pode falar melhor de repente, mas na comunidade a gente troca muita informação. As pessoas elas contribuem com melhorias de código, você pode ajudar. Por exemplo, quando o Pentaho veio para o Brasil, ninguém tinha traduzido o software. Eu precisei usar o software traduzido num cliente. Quando eu terminei o projeto, né, eu fiz a entrega do código para a comunidade. Então as pessoas começaram a usar a minha tradução do Pentaho, desde as primeiras versões. Na verdade, desde a versão 1.6. A primeira versão foi uma versão 1.2, que eu considero aquela versão como... Pessoal, a gente existe, ó. Colocou qualquer coisa lá no SourceForge para dizer que existia uma iniciativa de um software de BI com Pentaho, porque era muito ruim. Aí na versão 1.6, um tempo depois, aquilo melhorou, né? Mas a versão 1.2, realmente ela era uma versão muito ruim mesmo. E para mim aquilo foi só para constar no SourceForge que existe um projeto de BI open source. Mas desde a versão 1.6 eu fiz a tradução e mantive ela até a 3.7. Quando não precisou mais, hoje em dia a Pentaho ela mantém, né,
Conheci o Fábio, que vai fazer uma palestra por meio da tradução. A gente se encontrou e falou, pô, a gente usa a tradução de vocês no CEPRO, né? E conheci muita gente por causa disso. Então, já que eu tinha recebido para fazer essa tradução que o cliente me pagou, eu devolvi isso de graça na comunidade e muitas pessoas usaram. Sem limite de usuários. Isso é importante, porque um limitador que eu vejo numa ferramenta de BI é o número de usuários. Eu trabalhei em clientes onde o pessoal falava assim, putz, vai precisar de usuário novo. Aí tem que ligar para o fornecedor, aí vem aquela cotação. Geralmente vai até 50 usuários, uns trabalham por usuário mesmo. Então, assim, é uma coisa meio assustadora e aquilo... Quando está pequeno, é barato. Mas quando cresce, aí espera que vai vir a conta que talvez você não pagou alguns anos atrás. Tá? Então, é uma estratégia mesmo de aprisionamento. Já com o Pental, não tem limite de usuários. O seu limite é o seu hardware. Então, se você tiver um hardware que suporta 20 mil usuários, né, que aí não é mais um BI, assim, é uma coisa muito operacional, né, você vai poder. Normalmente, uma solução de BI, ela vai até uns 10 usuários. Por quê? Que é o dono da empresa, os diretores. Se a organização é muito grande, de repente você precisa ter um BI mais operacional, né, e aí mais pessoas vão consultar. Por exemplo, eu já trabalhei em projetos que 2.000 e-mails eram enviados todos os dias para pessoas. Então, todos os dias as pessoas recebiam 2.000 e-mails. A pessoa não era bem um usuário do BI, assim, total. Ela tinha um acesso a um relatório específico, a um PDF que ela recebia no e-mail dela. Tá? Mas a gente tem, por exemplo, casos de 20 mil usuários acessando o portal do Pental. Tá? Ambiente servidor, eu não sei se é o público certo, não sei aqui quem está interessado na parte técnica, mas se a gente pensar no servidor, a gente tem ali o Linux como melhor opção. Tá? Desculpe a Microsoft, eu gosto muito, mas o Pental é mais estável no Linux. A gente tem a versão atual que é 4.5, e a gente considera que existem alguns complementos que a comunidade fez que devem ser adicionados no seu Pental. E algumas vezes você precisa fazer um bug fix. A 4.5 saiu com um bug, não sei se todos viram, mas na hora que você exportava para o Excel, ele dava um erro. A própria comunidade resolveu e já foi corrigido. Comunidade aqui do Brasil mesmo. Era uma coisa simples, mas foi a primeira vez que a Pental lançou uma versão que eu vi que tinha um bug tão assim. E não sei se foi proposital ou não, eu só sei que foi corrigido. Tá, então, bugs podem acontecer, né, e normalmente não acontece, mas você precisa cuidar com isso. A gente tem um costume, como a gente trabalha muito com a Community Edition, a gente não coloca em produção a versão mais recente. A gente espera uns meses, faz um trabalho com a comunidade, vê o que a Pental está resolvendo. Às vezes o bug saiu mesmo que a Pental nem sabe que aquele bug tem. E aí depois de um tempo a gente usa a versão mais testada. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o ambiente de produção, dificilmente eu vou estar com a última versão. O DW, né, que seria o nosso armazém de dados, como o Pedro falou, bastante sobre esse tema de você fazer a modelagem, usar fatos, dimensões, você pode muito bem utilizar o Postgre, ou você pode utilizar, por exemplo, o MySQL, ou o Oracle, ou o SQL Server, qualquer banco. A gente tem utilizado bastante o Postgre, que ele é um banco que permite você ter uma certa flexibilidade. E aí você pode montar um servidor de ETL. Normalmente a gente tem uma máquina só para os dois. Tá? Então, se alguém estiver interessado em fazer um projeto usando Pentarro, você pode reaproveitar a mesma máquina. Você pode ter uma máquina que à noite ela processa ETL, se os seus processos forem noturnos, e durante o dia ela serve às pessoas como aplicação. É claro que se a pessoa acessar às 3 da manhã, a máquina vai estar lá, mas talvez ela vai estar um pouquinho sobrecarregada com a ETL. Ou você pode separar esse ambiente. Agora, uma coisa importante, né, é você separar o seu data warehouse do seu ambiente de produção. Então, por exemplo, tem pessoas que eu já comprei licença do Oracle, quero usar o meu DW no Oracle, só que eu tenho a minha produção no Oracle. Aí você vai e coloca o seu projeto de BI nessa mesma máquina. Não é muito recomendado, porque as boas práticas dizem que você tem que isolar o sistema, para que o seu sistema de tomada de decisão esteja completamente isolado. Tem uma série de fatores que fazem com que você faça dessa forma. Pensando em hardware, pessoal, não sei se alguém está a fim de
testar o Pentaho, mas você pode começar desde uma máquina de 2 GB de RAM. Né? Quando eu falo 2 GB, eu não estou falando no seu desktop. Eu estou falando num servidor sem interface gráfica. Não vai pegar às vezes uma máquina de 2 GB você vai achar o Pentaho lento, porque só o Windows... Uma água aqui, estou ficando... Desculpa. Então, só o Windows consome lá quase 1 GB de RAM, né? Então não vai sobrar muito para o Pentaho. Mas você pode colocar ele em 16 GB, 32, 64, o que você tiver disponível. Agora, claro, né? Fazer mais com menos, né? Então, para que você vai colocar uma super máquina num projeto pequeno? 2 a 16 processadores, né? Espaço em disco de acordo com a necessidade do projeto. Ah, quanto que precisa de espaço? Não sei, eu não sei o tamanho dos seus dados, eu não sei o que você vai trazer. Então, é um pouco difícil falar o tamanho que você vai estar utilizando. Ambiente de desenvolvimento, para quem quer conhecer as ferramentas, né, vocês vão encontrar muito material na internet explicando o que cada ferramenta faz. Tá? Mas eu tenho uma ferramenta para construir relatório, chamado PRD, uma para fazer a integração de dados, que é o PDI, uma ferramenta para eu construir o meu cubo. Quando eu falo construir o cubo, eu falo construir o modelo lógico, porque um cubo eu tenho a parte física que está no meu banco de dados, e eu tenho que criar uma camada em cima desse banco. E essa camada eu crio com um PSW. Eu tenho um software chamado PME, que ele te ajuda a fazer o mapeamento das tabelas. Eu acho ele um software meio perigoso. Eu converso com algumas pessoas sobre ele. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas fazem o seguinte. Ela pega a produção. Quando eu falo produção, eu estou falando, por exemplo, vamos pensar no RP. Então, digamos que eu tivesse um RP que faz toda a parte transacional da minha empresa. E eu vou lá, pego o PME, que ele me possibilita fazer isso, e crio uma camada lógica em cima dele, onde o usuário pode executar relatório nesse banco. Isso é muito perigoso. Primeiro, talvez a qualidade dos dados não estão muito boas, mesmo ele sendo um RP. Talvez você vai começar a executar muita consulta e isso pode atrapalhar o seu banco de dados. Tá? E uma série de outros fatores. Então, eu recomendaria usar esse PME para você fazer um mapeamento, digamos, do seu DW. Por quê? Porque o seu DW já está trabalhado, já está organizado, você já teve um trabalho de coleta, de análise, você já fez limpeza, você já fez tudo o que tinha que ser feito. Tá? Eu falo isso porque, como o software é livre, qualquer pessoa pode baixar o Pentaho e falar, olha, eu sei trabalhar com o Pentaho e eu já vi projetos que as pessoas fizeram isso. E meio que queimaram o Pentaho. Falaram, o Pentaho é isso. Aí a pessoa, pô, mas é isso? E foi uma coisa difícil de recuperar a imagem. Então, principalmente esse software, talvez poderia ser mais fácil, eu vejo as pessoas fazendo isso. Esse PDS, que é o Design Studio, isso é bem para programador mesmo. Quando você quer fazer a parte de workflow ou alguma coisa que você não consegue fazer com as outras ferramentas, ainda sobra o PDS, que a função dele é trabalhar com X-Action. Mas eu não vou falar de X-Action porque vai ser uma coisa muito chata para vocês. O Aggregation Designer é para você trabalhar com tabelas agregadas. O que é uma tabela agregada, talvez para quem não conheça? Se você tem muitos dados e aquele seu sistema está um pouco pesado, você pode criar tabelas agregadas para dar uma maior performance no seu sistema. E o ECA, que é a ferramenta que a Pentaho chamou de Pentaho Datamine. Então, essas são as ferramentas da Pentaho, né? Dentro delas, você consegue ter subprodutos. Então, se eu pensar agora em ambiente servidor, que é aqui, né? Por exemplo, o BI Server, a parte de segurança, ele usa um componente que é padrão de mercado, por exemplo, o Spring, né? Que alguns talvez conheçam. E outras coisas, tá? Falando um pouco sobre a versão Community, ela é suportada pela comunidade e por várias empresas. No Brasil, a gente já conseguiu se organizar de uma certa forma que já tem bastante gente fazendo trabalho com Pentaho. Tá? E não é tão difícil, não é difícil hoje conseguir suporte tanto da Community como da Enterprise. Já tem bastante gente fazendo esse tipo de trabalho. E também tem a comunidade. E uma coisa que o Pentaho tem, que é interessante, ele tem a comunidade de alunos. Então tem muito aluno. A gente tem um programa lá é uma coisa meio diferente, tá? Mas a gente fez o que a gente chama de apoio acadêmico. Desculpa se alguém ficar meio preocupado com isso. Eu vou tentar explicar. Se alguém achar que foi uma coisa ruim, vocês me avisam. Eu gostaria de feedback. Mas assim,
a gente tem um programa que o aluno ele manda um e-mail para a gente e a gente devolve com material. Então, assim, o aluno está fazendo TCC, ele não sabe onde encontrar. Então, eu sou aluno, eu sei que a gente às vezes está um pouco preguiçoso. Então, nada melhor do que, de repente, alguém mandar para você um tutorial que já fala muito daquilo, ou, de repente, uma monografia que fala sobre aquilo. Então, quando os alunos eles pedem isso para a gente manda esse tipo de informação. A gente não ajuda eles a fazer trabalho, tá? Não fazemos nada por eles. A gente só dá referências. E isso tem sido um trabalho interessante, porque a gente tem ajudado alguns alunos com trabalhos de conclusão de curso. E no final, depois de 1 ano, 2, a gente recebe e-mails agradecendo. Olha, muito obrigado. Semana mesmo agora, eu recebi um e-mail de um aluno. Ele falou, pô, eu tirei 10 no trabalho, agradeço muito. Aí ele falou que fez referência lá, algumas coisas que a gente mandou para ele. E foi um trabalho interessante. Porque a gente já pesquisou bastante o Pental. A gente sabe que é difícil você encontrar material. E hoje já menos. Então, quando a gente pensa numa solução de BI, né, a gente pensa em profissionais qualificados, né? E quando a gente pensa em profissional, é muito importante a gente contar, às vezes, com um especialista no negócio. Às vezes a gente não pensa nessa pessoa. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho de saúde, eu fiz um projeto em Moçambique com o Ministério da Saúde. E lá tinha uma pessoa que ela era uma médica, com especialidade em várias coisas, e a função dela era pensar a saúde para o país. Ela era uma especialista, ela conhecia bastante de informática, né, uma pessoa, ela é brasileira, e foi muito bacana. Por quê? Porque eu tenho muito a visão de fazer projetos de BI, mas eu não consigo pensar muito bem, às vezes, o indicador. Então, uma pessoa que é um médico, ela consegue muito bem definir esses indicadores muito melhor do que eu. Então, pensem nessas pessoas que podem contribuir muito para o projeto de vocês. Às vezes vocês são essas pessoas. Então, eu vou trabalhar com BI, mas eu não sei nada de ferramenta. Não importa, você não precisa saber. Se você for uma pessoa que é o especialista naquele negócio, você vai contribuir muito. Talvez você vai ser uma das pessoas, se não for a mais importante, né? Porque eu tinha um chefe que ele falava o seguinte: o BI ele só vai ser inteligente se a pergunta for inteligente. Então, quem pergunta tem um papel muito importante. Porque se você pergunta algo não inteligente, vai sair algo não inteligente. Né? Então, é um papel bastante importante essa questão. Depois eu preciso de hardware. Né? Já vi soluções. Né? Isso a gente pode fazer com qualquer outra ferramenta. Pega até a ferramenta mais cara. Pega aquela que custa um dinheirão. Coloca ela num hardwarezinho pequeno, vê se ela vai funcionar. Então é a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal pensa, só porque eu vou usar o Pentaho, ele é de graça, eu vou economizar no hardware. Não, compra um servidor decente, uma coisa que vai te ajudar. E software livre. Né? Para quem tiver interesse nessa parte de projetos, então já foi falado, né? Então, mas eu tenho basicamente ETL que eu faço com o PDI. O Data Warehouse eu usaria o Postgre ou qualquer banco. O BI Server é o meu servidor de aplicação. Eu tenho a parte de cubos, relatórios e dashboards. E o Pentaho, ele é uma ferramenta toda componentizada. Isso significa que se eu gostar só da parte de ETL, eu uso só ETL. Se eu quiser só fazer a parte de relatório, eu uso só relatório. Se eu quiser tudo, eu uso tudo. Mas eu posso dividir, tá? Eu posso dividir. Eu tenho a possibilidade de, inclusive, integrar com outros projetos de DW. Às vezes as pessoas ligam para a gente e falam assim, olha, eu já fiz tudo no outra ferramenta. Eu já tenho um DW construído. Eu posso usar o Pentaho só como camada de apresentação e continuar com o resto que eu tenho? Pode. Eu já tenho todo o resto, mas eu não tenho ETL. Posso usar? Pode. Tá? Então você pode usar ele de forma separada. A gente fez uma integração, uma customização na tela de entrada do Pentaho. E a gente colocou o Pentaho nas nuvens, né? Então a gente tem lá, né, IT4Biz, biservice.com, é um gestor de BI sob demanda. Então assim, se você precisa de um indicador, você pode ter um usuário com um indicador. Isso pensando em empresas menores, né? Empresas grandes podem ter isso na sua estrutura, sem nenhum problema. Você vai, instala o Pentaho, deixa ele lá rodando bonitinho. Mas de repente você não tem tanto dinheiro para investir. Você quer só um usuário com um indicador. De repente o seu indicador comercial. Aí a gente montou esse serviço nas nuvens. Então a gente customizou a tela de entrada.
E eu queria mostrar para vocês dois projetos que são interessantes. A gente ficou muito motivado com dados abertos. Não sei quem aqui participou do CONSEG, que é um evento organizado pelo CERPRO em Brasília, em acho que foi 2011 ou 2010, que o tema era dados abertos. Um monte de gente reunida falando de dados abertos. Desde aquele dia, a gente começou a olhar para esse tema com mais cuidado. Então, a gente fez o seguinte. A gente pegou os dados do PAC, obras do PAC, e pegamos também os dados de criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Tá? E a gente montou, por exemplo, esse painel. Então, ali, olha, eu tenho o seguinte. Pessoal, isso está disponível na internet, tá? Está lá no nosso site, qualquer pessoa pode acessar. É até uma experiência que a gente fez de disponibilizar o Pentaho assim, aberto. Até para ver com um servidor ridículo, assim, muito fraco, quanto ele aguenta. De vez em quando ele cai, aí a gente sobe ele para voltar a funcionar. Não tem redundância, sabe? A gente não colocou uma super máquina. Isso é um projeto que teve pouco investimento em hardware da nossa parte, mas ele tem ficado bastante no ar. Ele saiu no Band News, esse projeto, e não caiu, então, depois daquele dia, a gente ficou até feliz. Mas já aconteceu, teve o último dia que caiu, e a gente teve que erguer. Bom, vamos pensar em tomada de decisão com dados públicos. Então, eu tenho ali, ó, os meus empreendimentos, quantos eles estão concluídos, quantos que eles estão em ação preparatória. Os dados, eles são mortos. Um professor lá do Pernambuco, ele fez uma crítica sobre o dados abertos, né, o dados.gov.br, que é um programa do governo, de liberar dados no padrão aberto. E ele fala que muitos dados que estão lá são dados mortos. Eu concordo. Então, os dados daqui são dados mortos, porque são dados, acho que de 6 meses atrás, 1 ano atrás. Está na hora do governo soltar dados novos. Aí eu mandei e-mail para o pessoal, né, falando, olha, concordo com o que foi falado, realmente obras do PAC são dados mortos, e eu gostaria de dados vivos. Aí eles me mandaram e-mail falando, ó, vamos receber dados vivos em breve. Tá? Então, dados mortos do PAC, a gente diz ali que 4,9% está concluído. O governo já falou que foram 23%, né? Mas eles não soltaram essa base nova ainda. Mas aqui é legal, ó, mapa de investimentos. Para onde o investimento público está indo? São Paulo, pessoal, ó, tá lá, tá? Talvez porque a qualidade do dado não está tão boa, tá? Porque tem muito estado que não está muito bem classificado e aí acabou indo para o que a gente considera de não encontrado. Então, espero que nessa próxima base os dados estejam melhores, mas eu não posso adivinhar que aquele dado foi para o estado. Então, se ele não mandou o estado, então, assim, tem alguns problemas de qualidade de dados. Então, eu tenho ali investimentos por estado. Aqui a gente fez um mapa, uma integração com o Google Maps, onde a gente colocou ali, por exemplo, o estado do Acre. Eu posso filtrar por estágio e por órgão. E eu tenho meus empreendimentos. Quando eu clico, eu sei ali que aquilo ali é um saneamento em áreas indígenas. Custou R$34 mil. Então, isso aqui é uma ferramenta para o povo. Qualquer pessoa pode ir lá. Né? A ideia disso é que você possa entrar nessa aplicação e verificar uma obra que está lá com o estágio, por exemplo, concluído, e lá, vai lá ver se estava concluído mesmo. Por exemplo, de repente você vê, pô, essa ponte aqui custou, sei lá, 50 milhões. Você fala, pô, será que custava menos 50 milhões? Não, realmente custou, está pronta. Né? Uma coisa da sociedade colaborar. Então, ali, investimento por estado. É interessante esse projeto que aconteceu. A gente lançou, esse é um projeto que a gente pode considerar ele bottom-up, ou seja, tem bottom-up e top-down. Top-down é quando o usuário chega para você e fala assim, eu quero isso, e você faz o que ele manda. E bottom-up foi a gente pegou os dados, na nossa ideia de o que era importante, sem ter acesso a conversar com ninguém, e a gente montou esse projeto. É isso que a gente quer ver. Ou seja, eu como brasileiro quero ver isso. Só que quando a gente mandou para o pessoal do Ministério do Planejamento, eles deram sugestões de outros gráficos, e a gente colocou. Então esses novos são sugestões deles. Né? Investimentos por estado sub-eixo. Isso aqui é legal, pessoal. A gente falou muito de cubo, mas cubo nada mais é, para o Pentaho, nem para outras ferramentas, do que uma aplicação que tem uma tecnologia por trás mesmo, onde você consegue arrastar qualquer atributo de uma dimensão e montar a sua visão. Então, se eu tenho 10 dimensões, eu consigo fazer relatórios personalizados
cruzando uma dimensão com a outra e métricas. E aí eu consigo montar. Resumindo, se vocês entrarem na aplicação, no site que a gente disponibilizou, vocês vão ver que vocês conseguem fazer muitos tipos de cruzamento. Você consegue saber, inclusive, quem executou aquela obra. Você consegue saber o estágio que ela está, aonde ela foi feita, qual é os dados do empreendimento e uma série de outras coisas. Pensando em universidade, eu poderia saber a quantidade de alunos matriculados por campus, por curso. A gente fez uma aplicação para celular, então, dados.gov.br, recomendo vocês entrarem nesse site, está muito legal, é uma iniciativa bastante interessante do governo. E ali eu tenho por estado e a quantidade de empreendimentos. Aqui eu tenho as 5 cidades com o maior número de empreendimentos, aí eu posso ter no mapa. A primeira versão, que é o que está no nosso vídeo, que demonstra, era uma versão que só rodava no Android, a gente fez nativo, só para Android. Essa versão ela já funciona no Android e no iPhone. Tá? Quem quiser testar, a gente ainda não disponibilizou no Google Play e no Apple Store. A gente vai disponibilizar isso talvez no próximo mês. Mas quem quiser testar, manda um e-mail para a gente aqui. Fala, olha, eu quero testar Por enquanto só dá para testar a versão do Google, porque o do Google eu só te mando o aplicativo. No iPhone, eu teria que pegar o seu celular, conectar no meu computador, falar que ele é um device de teste para poder testar na sua aplicação. Ou seja, não daria, né? Seria uma coisa muito... Então, quem tiver iPhone tem que esperar sair no Google, no Apple Store. Mas quem tiver Android, qualquer celular, manda um e-mail para info@itforbis.com.br que a gente manda. Esse aqui é o projeto SSP, tá? Então, ali eu tenho os municípios com maior média de ocorrências. Porto Alegre, né, por ser capital, claro que vai ser a maior. Mas depois a gente tem Canoas. E é interessante, que se a gente analisar o número de ocorrências, né, a quantidade de ocorrências por ano, eu não sei o que aconteceu em 2010, mas deu um salto enorme ali. Ó. Tá, talvez não sei se tem alguém aqui que é de Porto Alegre, não sei se percebeu isso, mas aparentemente a cidade de Porto Alegre ficou muito... A cidade de Porto Alegre não. Isso aqui a gente está analisando o estado. O estado inteiro ficou mais violento em 2010. Não sei, teve alguma coisa, mas os números dizem isso, que 2010, e depois caiu, olha. Então, é uma coisa bem interessante. E aí, qual é o maior número de ocorrências? É furto. Tá? Então, o maior número de ocorrências é furto. Depois, roubos, e aí vai. Então, um outro projeto que a gente fez, eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas no nosso site tem mais informação, é um projeto que a gente chama de Cidade Aberta BI. Pessoal, a gente não sabe se isso vai dar certo. Eu gostaria muito que desse. Mas qual é a ideia? Criar um software livre de BI para prefeituras. A gente fez alguns trabalhos com prefeituras. E eu percebi que as prefeituras, elas investem numa solução, pagam fortunas, e de repente a outra faz a mesma coisa. Então, dá para a gente criar uma comunidade e organizar. Então a gente montou essa comunidade que ela está ainda embrionária. Mas quem sabe ano que vem, depois que passar as eleições, que esse ano está morto, isso não surge interesse de algumas pessoas e possam ajudar a nossa pequena comunidade hoje formada por algumas prefeituras, algumas pessoas, e a gente tem a intenção de montar uma solução profissional mesmo de BI para prefeituras. Isso significa que o que uma desenvolveu, a outra vai ter. Talvez a parte de ETL não vai ser igual. Com certeza não. Porque uma usa um sistema, outra usa outra, mas os indicadores deveriam ser os mesmos. Porque as leis são as mesmas, a forma de um prefeito fazer a gestão é muito próxima da que o outro deve fazer. Tá? Então, essa é uma ideia da gente conseguir trazer maior transparência para as prefeituras. Tá? Eu não sou político, não tenho filiação a nenhum partido. Mas eu conheço Pentaho, eu conheço BI, eu conheço software livre. E a minha contribuição, junto com algumas outras pessoas, é de que é possível a gente montar uma solução de BI para prefeituras. Tá? Isso poderia ser um projeto que poderia ser apoiado, por exemplo, por universidades, que de repente tenham pessoas querendo pesquisar essa área e poderiam estar jogando coisas boas para esse projeto. Né? E dá para fazer muita coisa nessa linha. Por quê? Porque hoje a gente tem feudos. Então, uma prefeitura fez, olha, é meu, eu sou um prefeito melhor,
eu fiz isso, meu BI é como é bom. Você não tem. Tem que parar com isso, entendeu? Tem que acabar com isso. Não pode ser assim. Tem que parar de ter essa guerra de ego. Eu tenho um primo que ele faz uma venda para um segmento um pouco específico, que ele fala que ele consegue vender, sabe como? Ele chega para o outro e fala, ó, fulaninho tem. Ah, ele tem? Opa, peraí, me mostra melhor o que ele tem. Ah, eu também quero. Então, talvez a gente tenha que acabar com isso para prefeituras. Aí uma frase do Bart, né? Código aberto é bom, para mim, você deveria abraçar, né? Eu gosto muito de software livre, então eu participo do FISL, eu já fiz palestra lá, Campus Party, já fiz palestra na Campus Party, com o Sérgio também, e alguns eventos. Eu gosto muito de fazer essa parte de evangelização de software livre, porque realmente pode ajudar muita gente. Até quem tiver interesse, a gente tem uma área no nosso site da empresa que você pode solicitar uma palestra ou um evento, inclusive oficina. De repente, fazer uma oficina. É claro que vai de acordo com a nossa agenda e disponibilidade, mas podem solicitar. Tá? A gente não cobra para fazer isso. Tá? A gente não cobra para fazer esse tipo de coisa. Então, se alguém tiver interesse, tem os meus dados aqui. Tá? Quem quiser participar da comunidade Pentaho, esse é o site. Tem muita coisa na internet. Pessoal, o pessoal me chama de Professor Coruja por causa desse blog, blog.professorcoruja.com. Quem quiser aprender Pentaho, vai ter tudo lá. Tá? Tem muita coisa lá. O Fábio também escreveu um blog com muita coisa. Então, pessoal, a gente está disponibilizando as coisas, tá? E vocês podem pegar. Eu não sei se eu tenho tempo ainda. Acabou meu tempo? Porque eu tenho umas outras coisas que eu queria mostrar rapidamente. Posso mostrar aqui ou já foi? Tá, então olha só, pessoal. Essa aqui foi uma apresentação que a gente fez no FISL. Eu não vou falar dela, tá? Porque quem quiser assistir, tem o vídeo na internet. Você assiste com calma depois. Eu só vou mostrar algumas coisas interessantes. Ó, então, dados abertos é um tema que deveria ser estudado pelas universidades. O aluno vai fazer um trabalho, por que você vai falar para ele usar aquela base do Derby? Né? O pessoal que é de informática lá, né? Tem bases que não significam nada, sabe? Livraria. Por que eu quero montar um sistema Java que vai consultar a livraria? Não quero, entendeu? Pega um dado do governo e fala para o seu aluno, olha, aluno, você tem que fazer um trabalho para me entregar. Pega dados públicos e monta uma coisa legal. Tem várias bases. Olha, isso de repente pode virar um sistema. De repente essa pessoa pode ganhar dinheiro com isso. De repente ela pode abrir uma empresa. Melhor que ele fazer um sistema de livraria, como eu já fiz muitos. Tá? Então, assim, uma crítica. Eu dou aula numa universidade e eu faço para os alunos fazerem isso. Ó, trabalho de conclusão é se montar um data house. Só que, o Pedro foi embora, mas ele falou uma frase que é do indicador, né? O indicador é bom quando a pessoa fica encantada. Então, assim, me encante. Eu quero receber um projeto que eu vou olhar. Teve um que fez o de estatísticas do Brasileirão, ficou muito legal. Teve um outro que pegou dados de repasse do governo. Então, projetos super legais, que é legal na hora que você vai dar uma nota, um trabalho assim. Então, o aplicativo à luz do PAC, né, é uma maneira divertida de conhecer o futuro Brasil. Então, aqui fala sobre o aplicativo, tal, as telas que vocês já conhecem, site e tal. Só que eu queria falar só de dados abertos, né? Existem 3 leis. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. Né? Tudo extraído do site do governo. 8 mandamentos. Eles precisam ser completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não proprietários, livres de licenças, né? E aí diversos países estão fazendo iniciativas nessa linha. Tá? Quem entrar nesse site aqui, ó, vai ter esse tipo de coisa. Todas essas apresentações estão no meu blog, então quem quiser pegar. Esse é o portal do governo, de dados abertos. Aqui é onde estão os dados que a gente usou do projeto. Quem quiser fazer um projeto diferente do nosso, pode fazer, os dados são públicos. Quem quiser sugerir melhorias no nosso projeto, a gente também está aceitando. E
aqui como surgiu a ideia do projeto, foi um e-mail enviado num grupo chamado INDA, Infraestrutura Nacional de não sei o que lá, alguma coisa, não lembro tudo. Mas é um grupo que qualquer pessoa pode participar. O Nitai, que é uma pessoa do Ministério do Planejamento, ele mandou esse e-mail. Ele disse assim, ó, ontem foram catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos os dados do PAC. Os arquivos contêm dados de todas as obras do PAC. Para cada obra existe a posição geográfica, o que possibilita uma série de aplicativos interessantes. Alguém, a fim de criar um aplicativo com eles? Pessoal, eu estava assistindo aula, quando eu vi esse e-mail, eu falei, caramba, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que fazer esse aplicativo logo. Preciso ser o primeiro a fazer. E eu fiquei muito motivado. E aí eu já envolvi o pessoal, a gente fez isso aí, a gente fez esse aplicativo. Porque eu queria fazer, era uma coisa que eu queria mostrar como é possível pegar metodologia de projeto de BI, usar dados abertos e montar indicadores. Então a gente fez análise muito rápida, ETL, tem ETL mesmo, pessoal. Tem modelagem dimensional, a gente não fez um tabelão, a gente tem fatos e dimensões, o negócio está organizado. Tem a parte de dashboard e a gente está fazendo a melhoria contínua. Investimento, não teve ajuda do governo. O que a gente usou? Linux, Pental, HiCharts, Google Maps, Postgre, Amazon, é uma aplicação que está na nuvem, né? E algumas pessoas aí. Aqui as divulgações que tiveram. A gente tem participado de alguns eventos de dados abertos. E, bom, aí saiu essa matéria aí, né? Brasileiro cria navegador para acompanhar as obras do PAC. E também saiu, tem que atualizar isso aqui, mas saiu no Gabinete Digital do Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma matéria bem interessante. Aí, para finalizar e deixar vocês cansados de me escutarem, só vou mostrar o projeto que a gente precisa de apoio. Quem tiver disponível ou algum desejo de apoiar uma iniciativa assim, estamos recrutando membros da nossa comunidade, que é o Cidade Aberta BI, o gestor de BI open source 100% livre para prefeituras brasileiras. Tá? Cidade Aberta BI é um software de BI de código aberto, livre para as prefeituras. Então, já tem uma página no Google, code.google, tá bem no começo. A ideia dele é a gente fazer um tipo de licença. Isso aqui foi até sugerido pelo um pessoal de governo, falou, faz esse tipo de licença. A gente, confesso que a gente não conhece muito todos os modelos, conheço algumas, mas a gente pensou isso aí que é uma licença aberta mesmo. O que a prefeitura precisa? O que o projeto faz? Né? Pessoal, a gente, de forma voluntária, a gente está sendo mantenedor desse projeto. Se ninguém manter, vai para o ralo. Tá? É igual o Pentarro. Se não tivesse a Pentarro lá melhorando aquilo, nunca ia melhorar. Mas a gente não precisa ser o único mantenedor. De repente, a gente já tem uma outra pessoa que não pertence a nosso grupo de colaboradores que também está ajudando. Mas quem quiser manter, aí tem que ajudar a manter mesmo, sabe? Manter não é... Manter é manter, ajudar em várias formas. Então, mas a gente precisa desse tipo de gente. Tá? Não inventamos a roda. O projeto Cidade Aberta BI é a união das melhores ferramentas livres, do esforço de diversas prefeituras na adoção de software livre e colocar isso tudo de uma forma organizada. Se você quiser contribuir, já tem uma lista de discussão, já tem pessoas trocando poucos e-mails. Tá? Daqui a talvez 2, 3 anos eu posso contar para vocês se deu certo ou não. Nesse momento é difícil de falar, espero que isso dê certo. Mas a comunidade seriam prefeituras brasileiras, já tem umas 5 prefeituras mais ou menos que estão envolvidas, assim, não oficialmente, mas pessoas que estão... Por exemplo, tem um cara lá que está há 16 anos numa prefeitura, ele conhece muito, ele está querendo ajudar. Pessoal, é um software livre, então qualquer empresa vai poder baixar e prestar serviço em cima disso. Né? Prestador de serviço, de repente você fala, eu vou baixar isso aqui e vou instalar. Professores, alunos de universidades, redes sociais que a gente criou. Hoje temos mais de 5 mil prefeituras no Brasil. Como é que eu instalo? Como é que eu ajudo? Aqui é o ecossistema, então eu tenho Cidade Aberta, prefeituras colocando conhecimento, colocando inteligência, eu tenho os mantenedores colocando inteligência, eu tenho desenvolvedores colocando inteligência, tem a sociedade colocando inteligência. A ideia é a gente criar um ecossistema. Tá? Então,
Aí aqui o que cada um faz, mantenedor, a prefeitura o que ela faz, desenvolvedores que ele pode fazer, sociedade, modelo ganha-ganha, e aí vai falando, pessoal. Quem quiser participar, a gente realmente precisa de ajuda. É chato a gente fazer uma coisa que de repente não vai dar certo. Mas isso tem tudo para dar certo. Muitas pessoas já acharam legal a ideia, estão colaborando, já tem uma primeira versão ali, a gente espera lançar uma segunda versão. É ano de eleição, ninguém vai fazer nada, mas ano que vem, provavelmente. E aí, claro, pessoal, vai ser muito mais barato. Mas talvez isso não seja de interesse de alguns. Mas vai ter algumas pessoas que vão se interessar. De repente, infelizmente, a comissão às vezes vai ser menor, né? Então, você vai pagar muito menos, né, num projeto desse do que no outro projeto. Tá? E isso, de repente, não é uma coisa boa para algumas pessoas. Mas é uma forma da gente colaborar. Então é isso, pessoal. Eu tinha separado outras coisas, mas eu não vou mostrar. Isso aqui é uma aplicação que a gente tinha feito para empresas. Então, assim, ó, não só para o Voz do PAC, mas aqui está um pouco ruim de ver. Mas eu poderia saber, por exemplo, o faturamento da minha empresa, onde estão os meus clientes, e etc. Mas isso é uma coisa que a gente acaba vendo em toda a solução de BI. Tá? Todo mundo faz projeto de retail, né, de varejo. A gente faz também. Então a gente quis trazer coisas que as outras pessoas não estão fazendo ainda. Né? Não tem ninguém aí quase que está pegando o software de BI, usando dados abertos e fazendo a aplicação de graça. Então eu queria mostrar projetos assim, que de repente pode motivar algumas pessoas, e falar que o Pentaho ele é um software livre, e isso pode ser bom ou pode ser ruim para alguns. Então vai muito do que você acredita, no sentido de... Tem gente que fala, software livre é ruim. Tudo bem, já é um conceito que você já estabeleceu, de repente não vou conseguir mudar a sua cabeça, né? Não é religião, então assim, ninguém tem que convencer você de nada. Então você pode usar ou não. Mas a USP está usando, né? De repente quem tiver interesse pode conversar mais com a Gisele, ela é bastante conhecedora aí do assunto. E aqui dentro tem pessoas que já fizeram alguns projetos acadêmicos, outros tipos de projetos. A UNB, tem que falar da UNB, porque a UNB, ela já fez bastante coisa com o Pentaho, lá na esfera de governo, uma referência boa. A Universidade Federal de Minas Gerais, a Federal do Paraná, vários outros, pessoal. A UniOeste, que é a universidade que eu dou aula lá, uma especialização de BI, dou uma disciplina uma vez por ano lá, vou 3 vezes no ano, de sábado. Então, dá para fazer muita coisa. Então, eu queria deixar um convite, né, para vocês, que são muito influentes. Eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que vocês são influentes, só por estarem aqui no FEA. Então, fica um convite para pensar que é possível fazer mais com menos. E nem sempre aquilo que as pessoas vão vender para você é a melhor solução. Ah, não, olha, se você não comprar essa solução de não sei quantos milhões, que pula, arrasta e clica, não tem como você ter o seu BI. Não. Dá uma olhada para o Pentaho com carinho. De repente, você vai se surpreender com ele. Tá? E pensem que é possível fazer as coisas de forma diferente. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Se tiverem dúvidas, fica meus contatos. Podem me mandar e-mail. Podem ler meu blog. Podem me mandar mensagem no Twitter. E eu me considero uma pessoa bem acessível. Então, muito fácil falar comigo. Então, quem quiser realmente aprender mais de Pentaho, pode me procurar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço, Caio, a participação. Vou abrir uns 5, 10 minutos para questões, tá? Então, professor aqui. Ok. Bom, eu vou obrigatoriamente me estender um pouquinho, que eu acho que é um momento bastante oportuno. É Maldonado, de São Carlos, do ICMC USP. Primeiro, eu gostei muito da sua palestra. Não só pelo conteúdo técnico, mas pela visão compromissada com uma perspectiva mais social e abrangente. Isso é importante, a gente precisa de gente assim. Bom, segundo, eu achei interessante que meu apelido de bicho também era coruja. Opa! Na universidade. Então temos algo em comum. Isso é bom. Terceiro, eu gostaria de dizer, já deixar o convite feito para que você nos visite em São Carlos, fazendo uma palestra, oficina, será um prazer. e daremos todo o apoio. Será um prazer recebê-lo lá. E gostaria que isso fosse muito rápido.
certo? Fico feliz. Priorizasse isso na sua agenda. Bom, segundo ponto que eu queria colocar, depois desse preâmbulo, é a questão que, hoje em dia, existe, quem quiser mais informação, pode pegar o projeto qualipso.org, www.qualipso, Qualipso.org. Projeto que já se encerrou. Né? Lembra do Calypso, só que é Qualipso. Né? Qualipso. Já se encerrou, onde tinha uma forte participação da indústria europeia, e a grande preocupação era ter um modelo integrado de desenvolvimento, software livre e estratégias comerciais. Quer dizer, a indústria já está incorporando o paradigma de desenvolvimento de software livre no seu desenvolvimento. Né? No Brasil, você já tem várias instituições também nessa mesma linha. Né? A SERPRA é uma própria dela, está aqui, tem representantes. Né? Bom, então, nesse projeto, o que o pessoal tinha uma preocupação grande era de constituir centros de competência em software livre no mundo inteiro. Aqui na USP nós temos um, que é o CCSL USP, que tem 2 grandes ramos, que é um aqui no IME e outro no ICMC. Né? Bom, então tem essa preocupação na USP, sim, também de já ter essa relação e trazer essa perspectiva de software livre. Inclusive temos várias disciplinas que exploram a questão de software livre, paradigma de desenvolvimento, equipes geograficamente distribuídas e assim por diante. Então, acho que isso é um ponto importante, né, de deixar assim bem registrado. E aí, essa tendência, de certa forma, a gente pode observar no próprio Tico. Né? Por quê? Lá na gestão do professor Lajolo, então foi criada a comissão Tico, certo? Gestão essa que precedeu a gestão do professor Hélio, né, que foi ele era o vice-reitor, então, e essa comissão foi criada compondo o Silvio, a Edna, que estava aqui, eu, o professor Caetano, o professor Cristino, o professor Roberto do IME e o Luiz Moreira, que era o então diretor do DI. Né? Bom, o que a gente observou? Que a gente tinha que encontrar coisas comuns, de interesse comuns a todas as unidades, ou pelo menos a boa parte delas. Né? E a gente, por experiências várias, a gente primeiro tinha o conhecimento que no DI tem um sistema fantástico, desenvolvido e mantido com muita competência corporativa. Nós tínhamos na comunidade muitas coisas de pesquisa, desenvolvimento e de muito interesse institucional. Tá? Então, 3 ou 4 anos atrás, né, Silvio, mais ou menos, nós fizemos um workshop para identificar essas experiências e incorporar num sistema que o Silvio sugeriu que fosse o nome Tico, e a gente aceitou. Né? Bom, outro dia eu tive problema com esse nome, viu, Silvio? Porque eu não sabia pronunciar ele direito. Aí um dos professores aqui da USP, que fez doutorado na Alemanha, falou, não, você tem que pronunciar certo, senão fere os meus ouvidos. Tem que ser Ticho, coisa do gênero, né, o alemão. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer um acordo. O dia que o europeu pronunciar o nome, meu nome, que é um dos nomes mais comuns brasileiros, né, José, corretamente, eu vou tentar pronunciar Ticho corretamente. Mas tudo bem, só uma brincadeira à parte. Mas aí a gente identificou o quê? Coisas que já tinham muito bem desenvolvidas no DI. Então, a base de especialistas e outros sistemas que estão incorporados no TICO. Aí tinha iniciativas que é software livre, o Script Lattes, é um software livre. Tá? Você conhece, né? Atualmente, a última versão do TICO, que não está no ar e vai ser incorporada ainda, ela já processa 1 milhão de currículos Lattes, e fazendo a rede de colaboração de todas as áreas da ciência no Brasil, baseado no currículo Lattes. Certo? Isso não está disponível ainda. Mas, então, é pesquisa. Tem uma complexidade computacional violenta. Então, também temos os dados da USP totalmente processados, dos 6 mil docentes dos últimos 10 anos. Certo? Agregado, tudo direitinho. Também vai ser incorporado. Então, são coisas novas. Coisas que o Silvio está trabalhando, por exemplo, nós temos anuário USP, nós vamos pensar anuário unidade. Certo? Unidade, então tem o anuário USP, tem o anuário unidade. Cada unidade recebe seus dados. Então, uma coisa assim, que não é software livre, está lá, é corporativo. Tem outra coisa, o Script Lattes, que é totalmente software livre, eles compõem uma solução de BI da própria USP. Certo? Então, não tem essa dissociação entre software livre e software comercial.
as soluções se integram, né, naquilo, e tem muitas coisas que a gente faz, é pesquisa, e aí vai sendo incorporado. Por isso mesmo, às vezes, não dá para contratar e terceirizar, que a gente não sabe nem o que especificar. Que indicador a gente quer, por exemplo, para cultura e extensão, de uma forma geral. Então, se a gente não tem isso claro também... Então, realmente, é uma dinâmica entre coisas consolidadas, coisas em pesquisa, desenvolvimento e software livre. Então, essa dinâmica, eu achei ótima a sua colocação e essas preocupações que você traz para a gente também, né? Bom, então é importante que a gente tenha esse conceito. Outro conceito importante, que você ressaltou bem um deles, ou dois deles, que é a questão do software livre e os dados abertos, certo? Outra questão que a gente tem trabalhado muito também é a questão de ter material de ensino e treinamento livre. Então, isso dentro do Centro de Competência de Software Livre, a gente tem trabalhado a toda a tecnologia, coisa que você tem aí. Tá, o Pentaho, eu tenho material livre também de acesso. Isso é importantíssimo, ter o apoio, né? Então, gostei muito desse aspecto, né? Eu estou dizendo isso porque nós estamos na comunidade aqui, que é o pessoal da área de TI, certo? Então, com o Silvio, com o Luiz Moreira, com o Natal, nós estamos querendo explorar, identificar necessidades comuns às unidades e aí desenvolver, estabelecer equipes geograficamente distribuídas, certo? De forma que a gente desenvolva, até no conceito de desenvolvimento de software livre, né, desenvolva esses produtos que possam vir depois a se tornar corporativos. Então, eu dou um exemplo, né? O Urano, né, que está dentro do Tico, ele foi desenvolvido pelo professor Caetano e a professora Cristina Ciferri, lá no ICMC, com apoio da própria reitoria, com estagiários, etc., e pesquisadores, e alunos de mestrado e doutorado. Certo? Quando a gente criou o Tico, essa solução Urano foi trazida para dentro do Tico. A solução Scriptlabs, que era um software livre, foi trazida para dentro do Tico. E aí integrado, dado o corporativo, e que foi aí muito bem conduzida na implantação e treinamento que o Silvio e a Gisele têm conduzido muito bem, que é uma outra rede, a difusão, é o uso, é a disseminação, que é importante também. Certo? Quer dizer, então, esse cenário está composto. E pessoas ou empresas que têm esse conceitual são bem-vindas nesse desenvolvimento conjunto e a gente tem que estudar mecanismos de fazer isso, né? Eu ilustro com outro ponto, coisas que a gente está fazendo, que logo, logo vai estar disponível, que é um sistema de gestão de projetos científicos. Então, hoje, nós temos um projeto pronto, que nós estamos fazendo o piloto e vamos passar para o DI, tornar corporativo e fazer a implantação e treinamento a partir do ano que vem nas unidades, mas qualquer pesquisador ou qualquer unidade, ele tem que ter a gestão do projeto científico. Certo? Então, motivado até pela coordenação de um dos institutos nacionais de ciência e tecnologia, a gente começou a desenvolver isso, depois o professor Zago deu total apoio, né? E hoje nós temos um sistema pronto que pode, inclusive, vai ser software livre, que pode, inclusive, o CNPq, eu vou vender essa ideia para o Dr. Glaucius, de forma que, na hora que o pesquisador tem um projeto aprovado, ou o próprio FAPESP, ele possa baixar esse sistema de gestão do projeto científico que está disponível na mesa dele, né? Então, esses são pontos que a gente deve tratar. E, por último, só para registrar também, a gente coordena, né, eu coordeno um núcleo de apoio ao software livre, né, que é um núcleo apoiado pela Correitoria de Pesquisa, né, justamente, então, o núcleo de apoio à pesquisa em software livre, que tenta agregar essas iniciativas. Então, várias das coisas que você citou aí é de interesse enorme desse núcleo, e eu gostaria de estabelecer cooperação e contato com você, né? Acho que isso é importante. E não menos importante, são fatos assim que nem todo mundo conhece. Então, o Tico, até hoje, ele foi desenvolvido com a DI, resultados que vêm ao longo do tempo da DI, e muitos alunos e pesquisadores, docentes, que fazem pesquisa, publicam nisso daí, né? E aí são incorporados e tornados corporativos. Mas, na essência, para ter um business inteligente ainda na USP, eu tenho conversado isso com o Natal, com o Luiz Moreira, com o Silvio, nós precisamos ainda de estabelecer uma equipe bem sólida, começar a estabelecer metas, né? O Silvio vai falar do roadmap depois, ouvir a comunidade,
pegar demandas, estruturar essa demanda, estruturar essas equipes para desenvolver. Nós temos, eu entendo, a meu ver, uma equipe muito reduzida, no DI, um número pequeno, mas extremamente competente. Então, a gente tem conseguido fazer bastante com menos, mas nós não vamos encontrar a competência Silvia ou Gisele assim espalhadas muito facilmente. Então, nós temos que ter um planejamento, a identificação das necessidades, priorizar quais são essas necessidades, estabelecer equipes, né, e para poder atender as expectativas que estão aí. Então, eu digo assim, praticamente não tem ainda uma equipe totalmente estruturada para fazer desenvolvimento, né, dessa forma que eu estou falando, né, na própria USP. Nós temos assim, uma boa experiência para instituir isso, mas eu acredito, o Silvio pode comentar, que nós estamos no caminho essa é a minha visão. Né? Então, é importante deixar esses pontos claros e realmente eu agradeço a sua visão e a oportunidade de aprender um pouco. Muito obrigado aí, com certeza a gente vai conversar muito ainda. Alguém gostaria de fazer uma questão antes de eu fazer o desafio ao professor Coruja? Pensa que ele vai sair daqui sem um desafio? Quando você fez isso com o Pedro, eu pensei que você ia me livrar dessa. Alguma questão, pessoal? Então vamos para o desafio. Já que ele é o professor Coruja, o cara do BI, né? Pentar, ele vai ter que fazer um cubo um pouquinho diferente. Olha... Nem sei se eu vou chamar ele de cubo. Nem todos os cubos parecem um cubo. Pessoal, é até feio pensar que eu já vou desistir, tá? Mas eu já tentei. Eu levo bastante tempo para montar. Esse aqui eu nunca montei, então eu teria que tentar aqui, né? E primeira vez que eu vi alguém montar uma coisa legal, né? Vou estragar a surpresa, né? Vocês vão conhecer. Então, essa é aquela metáfora que a gente quer passar, né? A gente começou com um cubo aparentemente fácil, de repente você começa a mexer nele, aparece um outro que não era bem um cubo. Então, nós vamos enfrentar esses desafios. Como o professor mesmo falou, nós estamos em busca de parceiros, de montar uma equipe. Teve uma época que eu brincava, assim, da parte da comunidade do Tico, eu brinco que eu tenho uma eu-equipe, que sou eu e eu mesmo que tomo conta do Twitter, do Facebook, do e-mail, vou nas unidades, converso. Então, agora há pouco mesmo, ele estava falando com o microfone muito perto do rosto, então o pessoal que está na internet assistindo pelo IPTV mandou uma mensagem dizendo, olha, o som está estourando. E aí eu falei, não, peraí, vamos resolver isso. Então, assim, enquanto está rolando a palestra, resolvendo um problema, e é uma coisa, assim, uma cultura que aqui na USP ainda não tem, dessa comunidade participativa na internet. E assim, alguém assistindo o evento lá em Ribeirão, valeu aí o pessoal de Ribeirão que está me vendo agora aí, valeu, e aí eu fui falar para ele colocar o microfone, depois esqueci que eu estava sendo filmada, e postei lá, olha, já falei com um palestrante para ele afastar. Sim, nós vimos, muito obrigada. Eu falei, poxa, eu não tinha me tocado ainda. E essa é a realidade que a gente tem hoje. Bom, eu estou aqui enrolando, ele também está me enrolando, e eu vou pedir assim, a ajuda de um universitário. Temos um universitário aqui que possa, um estagiário, um universitário que possa nos ajudar a resolver esse cubo? Opa, não é que temos um aqui? Pera aí. Pessoal, esse aqui eu nunca mexi. Vamos ver se a gente vê. Ele mexe até aqui. Você pode vir até aqui para mostrar? Eu estou meio desconfiada, né? Mas tudo bem, isso não é universitário, né? Se não tem manual, alguém vai ter que fazer. Esse ainda para ser mais difícil, ele gira cada peça ainda. Aê! Acredita, ele resolveu. Se quiser, ele faz de novo, né? Dá para você fazer de novo? Eu não sei, não estou acreditando muito, não. Alguém pode embaralhar? O nosso estagiário embaralhou, nosso estudante embaralhador oficial. Então, essa é a metáfora, né? Às vezes a gente precisa trazer colaboradores, a gente às vezes acha os colaboradores onde a gente menos espera, né? Porque, de repente, me surge da plateia um estudante e que sabe resolver cubos. Então, temos um embaralhador de cubos. Então, nós temos aqui um embaralhador oficial e agora vamos, de novo, com calma agora. Vamos observar. Ele fez muito rápido aquela hora. Tem que ensinar como que faz. Já me perdi, mas tudo bem.
Gente, é impressionante, parece muito fácil. Bom, esse cubo aqui vai assim bonitinho, não tem instrução, então acho que é legal depois manter contato. Eu vou sortear esse daqui. Esse eu não conhecia. Eu vou sortear esse daqui. Não, que dá para ele o quê? Não. Para ele não tem graça. Marcelo Coutinho, da Escola de Educação. Da Escola de Enfermagem, eu preciso aprender. Eu fiquei embaralhada com os cubos. Quer que eu embaralhe para você tentar resolver? Você quer pagar esse mico agora? Embaralhador oficial. Acho que está rolando um desafio agora aqui, hein? É meio perigoso, né? Pior que ele é meu estagiário. Um depoimento agora. Bem complicado, é difícil. Esse aqui eu não conhecia. Você quer pedir ajuda para o universitário? Esse aí é... É brincadeira.